E aí, dimensionais, Edson Júnior aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, eu vou contar como foi a minha conversa com Marcos Rigo, do Centro Tecnológico de Zigurates, e trarei alguns acontecimentos desta semana para que sirvam de exemplo sobre aquilo que está por vir. Bom, galera, então iniciando, só para esclarecer, durante a minha última ceia em setembro, eu reservei um horário para ir até o CTZ. O meu objetivo era falar com o Marcos sobre várias dúvidas que eu tinha. E consegui. Fui uma primeira vez e estava lotado de pessoas, então eu voltei mais tarde e consegui um tempo para falar com ele. Minhas dúvidas estavam relacionadas à aproximação de Nibiru, a anomalia magnética do Atlântico Sul e as ondas moduladoras. Então, de forma bem resumida, eu vou trazer neste vídeo algumas perguntas que eu fiz a ele e vou fazer um link com imagens e vídeos de acontecimentos recentes para que você possa ter noção do que está por vir. O meu objetivo neste vídeo é ser bem claro para que não reste dúvidas. Bom, a minha primeira pergunta foi referente a algo que eu tinha dúvida e ele esclareceu de uma forma muito honesta. Eu questionei ele a respeito. Marcos, já é possível visualizar Nibiru através de equipamentos? E a resposta foi: não. Neste ano ainda não foi possível visualizá-lo. No entanto, a partir de 2026, ou seja, ano que vem, em meados ali de setembro a dezembro, será possível registrá-lo. É o que estamos acreditando e imaginando que, de fato, essa aproximação dele tornará mais fácil a visualização. E isso será algo incrível, porque será mais uma prova para os globalistas que a Terra é convexa. Pessoal, a minha segunda pergunta ela está relacionada a terremotos. Eu moro hoje numa casa térrea. No entanto, há um desejo enorme da minha esposa em morar em um apartamento. Ela tem esse desejo. Então isso me incomodava bastante. Poxa, moro em um prédio e de certa forma dá um terremoto, como que ficaria, né? Então eu questionei ele e falei: você acredita que ocorrerá terremotos? A resposta dele foi sim e não. De maneira geral, aqui no nosso primeiro anel, nós iremos sentir muitos abalos sísmicos. No entanto, o Brasil tem uma grande particularidade, porque nós estamos sobre uma grande placa tectônica. Ela é bem grande, que pega todo o país. Ou seja, de uma forma geral, a intensidade dos terremotos aqui no Brasil serão bem menores. No entanto, ele esclareceu que é necessário considerar alguns pontos, principalmente aquelas pessoas que moram em estados que estão próximos das bordas dessas placas, desta placa, né? Porque geralmente ali é onde pode ocorrer os terremotos com maior intensidade. Por exemplo, no Acre, teve um terremoto de 6,6 na escala Richter. Então, nesses casos, a atenção é redobrada. Só para esclarecer, pessoal, essa questão da borda e também do Acre, eu vou pegar como exemplo e eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa navegar juntos. E aqueles que não conhecem ainda, né, o desenho de uma placa tectônica, eu vou trazer aqui. Então, só para a gente visualizar, eu estou visualizando aqui o Brasil, né? Aqui está o Brasil e aqui está o Acre. Se a gente observar, o Acre ele faz divisa aqui com o Peru, que está próximo do Oceano Pacífico. Tá? Temos desse lado aqui o Atlântico e desse lado aqui o Pacífico. Tá? Então percebam o quê? Que nós estamos próximos aqui, né? Se você parar para pensar, há uma proximidade. Quando eu venho aqui ó, na placa tectônica do Brasil, né? Por que a gente fala que a gente está de uma certa forma mais seguro? Porque o Brasil, grande parte do Brasil está aqui no meio dela. Então, de uma certa forma, isso é mais interessante para nós. Tá? Essa linha branca é exatamente a nossa placa tectônica. Então, ele passa aqui pelo Oceano Atlântico, né? Desce, faz a sua volta e banha aqui no Pacífico, né? Adentrando aqui em alguns momentos. Então, ele banha aqui o Acre, ó, tá vendo? Ó?
passa perto do Acre. Então, este movimento, por exemplo, que teve no Acre relacionado ao terremoto de 6,6 na escala, muito possivelmente foi por estar próximo desta linha a qual significa a placa tectônica. E os terremotos acontecem de maior intensidade justamente próximo dessas linhas. Por quê? Porque basicamente é um atrito que tem entre uma linha dessa e outra, né? Nessa falha, essa placa tectônica com a outra placa tectônica. Então, esse atrito acaba causando os terremotos. Interessante, né? Então, este é um pouquinho aí de como que as coisas funcionam aqui para o nosso país. Por isso, da resposta do Marcos relacionado ao Brasil. Bem, a minha terceira pergunta para ele estava relacionado então de uma forma mais genérica, o que era esperado acontecer no Brasil. E aqui, galera, é uma quantidade de informações muito interessantes. O primeiro deles, que ele comentou, é a respeito de água. O Brasil terá problema a respeito de muita chuva, a água que vai descer em abundância, né? Vamos dizer assim. Vide, por exemplo, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Para que nós pudéssemos refrescar um pouquinho aí dos acontecimentos no passado, eu trouxe esse vídeo. Pois o trem está chegando na estação. Vou avançar um pouquinho aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia. Olha isso. Último do sertão, do sertão. Olha o céu. Bem, estamos falando de chuva, chuva intensa. Eu já trouxe aqui no canal os primeiros vídeos que eu postei a respeito de várias análises que eu fiz na cidade de São Paulo e também na região de Campinas, Piracicaba. Acho que é importante as pessoas que moram, né, nesses grandes centros saberem. E assim, como a gente fala de muita chuva, a gente tem uma preocupação enorme a respeito de águas, de rio, de barragens que estão rio acima, né? Então é muito importante saber fazer uma análise. Se você não assistiu o vídeo a respeito da cidade de São Paulo e também na região de Campinas, eu recomendo que você entre lá no canal, vai ter o vídeo de Campinas e São Paulo. Vale a pena, galera. São Paulo tem uma represa gigante, que é a Billings e a Guarapiranga, e ali também, se chover muito e chover em abundância, eles vão precisar fazer a liberação da barragem, tá? A liberação das comportas. E aonde que essa água deságua? Nas marginais, galera. Uma região completamente populosa. Então, assim, atenção redobrada, tá? Então, esse é o primeiro ponto que o Marcos falou a respeito de chuva ao extremo. Bem, acompanhando também, né? O primeiro item seria chuva, né? Como aconteceu em Porto Alegre. O segundo seria vento, vento forte, extremamente forte. Estamos falando aqui de ciclones, tornados, até microexplosões. E aí, para isso, pessoal, eu também trouxe aqui para nós, para que a gente pudesse avaliar. Interessante, hein? Aconteceu ontem, tá? Estou falando aqui do dia 8/11/2025. Trouxe aqui pra gente algumas imagens. Vamos juntos olhar. Isso aqui era o Mercadão, voa tudo. Aquele Mercadão do Rio Bonito, que vai pro alagado. Olha o carro, saiu de rolo. Que é isso aqui, cara? Que cenário de destruição, rapaz. Olha a casa aqui, ó. Sobrou nada. Olha isso, cara. Onde é que nós vamos parar, gente? Meu Deus, amigo. Em cima não sobrou nada. Nada. Eu nem cheguei na loja, nem sei o que deu na minha loja. Aqui pra cima não anda mais. Gente berrando, gritando socorro. Olha isso aqui. Não sobrou absolutamente nada aqui em cima, cara. Nenhuma casa inteira, gente. O que é isso aqui, cara? Um morro lá, nosso prédio. Gente, olha a moto. Bem, impressionante, né? Isso é Brasil, pessoal. Cidade chamada
Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do Paraná. Isso foi ontem. É, galera, é a força do vento, né? De fato, a gente consegue perceber aí. Isso aqui também é interessante. Aconteceu em Lençóis Paulistas, aqui já é estado de São Paulo, tá? Algumas semanas atrás. Olha isso, galera. Aqui, ó, já é numa cidade do estado de São Paulo também, Assis. Olha a força. Nossa, jogou o carro. Quem diria que o Brasil teria isso, hein, pessoal? Aqui a gente faz uma analogia com o primeiro link lá, a primeira pergunta que eu fiz, né? É muito importante a gente ter essa noção e essa consciência. A minha pergunta ela estava relacionada a se era possível visualizar Nibiru através dos equipamentos. A resposta dele foi não, lembra? Não, não é possível ainda. Ano que vem, muito provavelmente. No entanto, galera, é muito perceptível entender que a aproximação dele é totalmente possível de entender, porque como eles já explicaram pra gente, quanto mais próximo ele vai chegando, mais pressão vai causando nas camadas atmosféricas aqui do nosso primeiro anel. E o resultado é isso. Isso que a gente está acabando de ver. Ou seja, nós não vemos Nibiru ainda, mas podemos senti-lo. Interessante, né? E galera, outra dica que ele deu é que diante desse cenário de tempestades e de climas, pode ocorrer também chuvas e chuvas de granizo. E essas, de fato, podem ser bem fortes e severas também, né? A gente está percebendo que antes a gente não ouvia falar em neve aqui no Brasil. Está sendo quase que comum todo ano em algumas cidades de Santa Catarina, por exemplo, nevar e ficar tudo branquinho. Outras parece neve, mas na verdade foi chuvas de granizo, como essa que eu vou compartilhar com vocês agora aqui. Olhem isso, galera. Sarandi. Sensação térmica -1. Olha a altura, gente. Coisa de louco. Nem parece Brasil, né? Parece um vídeo americano ou de outros países. Bem, olha essas imagens aqui, ó. O tamanho da pedra. Impressionante, né? Bem, e agora, pessoal, algumas perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos. Nós precisamos ter as respostas dessas perguntas que eu vou comentar aqui agora. Primeira delas, onde eu moro já teve histórico de alagamento? Você mora perto de um rio ou um córrego? Qual a altitude ou qual a altura do nível do mar eu estou? Qual a altura do nível do rio eu estou? São coisas diferentes, pessoal. Uma coisa é a altitude relacionada ao nível do mar. Outra é qual a altura do nível do rio. Para isso, galera, usem o mapa topográfico. Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês. E eu tenho aqui o mapa topográfico. Aqui na tela.
Bem, se você analisar, nós temos aqui o Brasil, estou aqui na região de São Paulo, Caraguatatuba, é uma praia, litoral. Pela cor aqui já dá para você ver, né? Aqui, galera, é a cidade. Se você fizer um clique aqui, ó, você vai ter a posição 0. Por quê? Por causa da planície das águas, né? Qualquer lugar aqui vai ser 0. Até lá para o oceano, tudo é 0. Tudo é 0. Olha lá. Beleza. Então você tem aqui o marco 0. Onde eu estou morando agora? Ah, eu moro, por exemplo, tá? Eu moro aqui, ó, nessa rua. Então você vem e clica nessa rua. Galera, olha isso. Praticamente é o mesmo nível do mar. Olha isso. Tem lugar aqui que está -1, galera. Isso é extremamente crítico. Ou seja, tem uma barreira aqui de areia e tem lugar que está dando -1. Uma onda que vem, a água vai ficar aqui. Ó. Tá? Então aqui é extremamente perigoso. Olha isso. Ó. Nível 0, galera. É muito, 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 muito perigoso. Olha aqui. Ó. Aqui eu estou a 4 metros. Isso significa que se a água daqui do mar subir 4 metros, ela vai chegar até aqui. Então, do nível do mar, de uma certa forma, eu estou praticamente elas por elas. Né? Um tsunami que der, as águas subindo de uma forma maior, como tem acontecido, né? O derretimento das geleiras, né? Que o Geo tanto fala aí. Na verdade, a gente sabe que vai ser o oposto, né? Uma mini era glacial e assim por diante. Então, com base nisso, você precisa entender, por exemplo, São Paulo. São Paulo está numa altitude bem alta, ó, 794 metros acima do nível do mar. Isso significa o quê? Que eu não preciso me preocupar com eventuais problemas no mar, no oceano, com tsunamis e assim por diante. Ou posso me preocupar menos, porque está muito alto. No entanto, não é só isso. Eu posso morar perto de um rio. E aí, se eu pegar aqui, por exemplo, aqui o rio Tietê ou Pinheiros, por exemplo, né? Que aí seria aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ó, aqui, ó, o rio Pinheiros, né? Aí eu preciso fazer a análise do rio, ou seja, o rio ele está a 724 metros acima do nível do mar e a avenida está a 727 metros acima do nível do mar. Ou seja, eu estou a apenas 3 metros do nível do rio. Significa que se tiver uma chuva intensa, o que vai acontecer? A água vai transbordar e vai pegar aqui as avenidas e vai começar a correr aqui nas ruas paralelas. Então, aprendam a utilizar. E ponto importante, como eu comentei no primeiro vídeo, olha essas barragens aqui, pessoal. Ó, isso aqui é a barragem do rio Guarapiranga, que é uma represa. Se chover muito, olha onde vai desaguar. Vai desaguar aqui na marginal. E olha como São Paulo é populoso. E aí, galera? Vocês estão conseguindo perceber? Então, usem de fato o mapa topográfico. Ele é muito fácil de navegar através dele, tá? Então essa é a dica que eu deixo a respeito de que se você mora em rios, próximo de rios ou no mar e assim por diante, tá bom? Fiquem atentos a isso. Outra questão importante, pessoal, para você que mora no litoral é o seguinte: você precisa estar atento a qualquer movimentação, vulcão, terremoto, maremoto, qualquer movimentação geológica que ocorrer lá no mar, lá nos oceanos. Para isso, existe um aplicativo muito, muito importante que você tem que instalar ele no seu aparelho, no seu celular, tá? Ele chama Vulcano Discovery. Use ele, tá? Ele foi criado para medir em tempo real e alarmar também no menor tempo possível as pessoas que moram próximos. E você consegue configurar e colocar alguns tipos de alertas para que o seu telefone toque como uma sirene
se porventura tiver alguma falha ou alguma erupção de vulcão, tá? Então não deixe de pesquisar sobre este aplicativo, que ele é muito importante vocês utilizarem, tá bom? Usem ele, pessoal. Próxima pergunta que você precisa fazer para você mesmo é relacionado a onde você mora, se o solo ele é um solo arenoso. Se você mora próximo de uma encosta de um morro ou você mora em um morro, procure entender como que é o solo desse local. Às vezes é um cenário de completamente pedra, muita rocha, né? E de uma certa forma você está num local seguro. Ou às vezes sua casa é lá em cima no platô. E de uma certa forma isso de fato conta muito, né? O problema é quando você mora no meio do morro, nem no final e nem embaixo. No embaixo também é muito perigoso, né? E no meio também, a não ser lá no platô, mas de uma forma muito forte, analise a respeito de deslizamento de terras, tá? Por quê? No cenário de chuva ao extremo, pode acontecer problemas relacionados a isso, tá? E ter muitas movimentações de solo. Ocorreu muito aqui no estado de São Paulo, nas regiões ali das praias ali de Juqueí, de Bertioga, de São Sebastião. Há 2 anos atrás teve muito desmoronamento, teve muitas vítimas ali, foi fatal, galera. Foi muito pesado o que aconteceu, tá? Justamente por famílias que estavam morando ali, né? Então, fica esse ponto de atenção também. E responda essa pergunta: se você mora num lugar de risco, é hora de você abandonar. Você precisa entender que a qualquer momento pode ter um problema maior. Ah, Edson, mas eu não tenho condições de sair daqui. Pense, analise. Será? Ir lá para o interior, morar numa cidadezinha, num lugarzinho humilde, tranquilo, onde você mora num lugar que você sabe que é plano, que é muito mais seguro. Será que você não conseguiria vender e ir para lá, né? Ou será que você não conseguiria, de uma certa forma, encontrar algum parente, alguém que mora nessas cidades e que pudesse dar uma força para você? Pensa. Pessoal, começa a trabalhar também, ó, BDM digital. Esse é uma bela modalidade. Que tal tentar vender a sua propriedade e ir para um lugar um pouco mais seguro, né? Então, começa a pensar em formas de você sair dessa condição. É muito importante essas questões, pessoal. Pessoal, aqueles que moram no litoral, eu vou deixar uma dica que eu acho que é importante também vocês terem a ideia e poder fazer as pesquisas por vocês mesmos e terem as respostas. O importante é vocês terem a resposta e o plano de ação. Então eu vou compartilhar minha tela, porque a gente usando a tecnologia, a gente consegue de uma certa forma informações riquíssimas para o nosso dia a dia. Bem, aqui está o meu Google Earth, aqui ele está de ponta cabeça, deixa eu ajustar aqui. Não sei como as pessoas não caíram, né? Não sei como o pessoal não ficou de cabeça para baixo aí. Desculpa aí, galera. Deixei vocês um pouquinho de cabeça para baixo no modelo globalista. Bom, vamos lá. Aqui, ó, vocês percebem aqui, ó, uma risca. Olha essa risca aqui, ó. Não parece muito com a placa tectônica? Ou seja, a placa tectônica? Sim, galera. Olha a distância que tem, né? Então vamos fazer um cálculo aqui, ó. Se eu pegar aqui de São Paulo até essa falha, eu tenho 3.000 quilômetros de distância. Isso é uma informação interessante, porque eu posso fazer algumas simulações. Então eu posso vir aqui no chat GPT e fazer uma pergunta bem interessante aqui para ele. Ó. Supondo que ocorra um maremoto a 3.000 quilômetros de distância da costa do litoral. Quanto tempo levaria para a onda chegar? Beleza, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui para que você possa visualizar juntos aqui o retorno, o resultado. Vamos lá. O pessoal está fazendo um cálculo. Tá? Isso que é interessante. Olha aqui a resposta.
Um tsunami gerado a 3.000 quilômetros da costa levaria cerca de 4 a 5 horas para chegar ao litoral. Dependendo da profundidade do oceano ao longo do caminho. Bem, vocês viram como é fácil fazer algumas simulações? Aqui, pessoal, está uma estratégia muito interessante para vocês. Usem dessas tecnologias, tá? Então, se você mora ali, por exemplo, no litoral de São Paulo, e tiver lá um maremoto, lá aonde tem a falha, né? A falha da nossa placa tectônica, então a gente consegue estimar, né? Colocar alguns cálculos. Significa que ele é preciso? Não. Significa que o Edson está falando que vai levar 4 a 5 horas? Não. Por quê? Porque tem um monte de fatores que influenciam, como o próprio chat acabou de explicar. Profundidade, velocidade da onda e assim por diante, tá? Mas de certa forma, se acontecer uma falha a 3.000 km de distância, dificilmente vai chegar em 10 minutos, né? Então, se eu morasse no litoral, eu teria no mínimo um plano, e um plano muito bem traçado do que eu faria se porventura o meu vulcano Discover, que daí eu vou receber um alerta, não importa o horário, né, 2, 3 horas da manhã ou meio-dia, 4 horas da tarde, eu vou receber esse alerta. Recebi esse alerta, eu já vou fazer o quê? Executar o meu plano. Claro, depende da intensidade também. Então você pode configurar o seu Vulcano Discover no seu celular para que você use. Poxa, a gente usa o celular para tantas coisas, muitas vezes que não são significantes, né? Por que não ter um aplicativo desse e bem configurado para que a gente possa de fato ter uma informação precisa do que a gente precisa, tá? Um paralelo aqui, a gente está a 3.000 quilômetros de distância quando a gente olha São Paulo. Vamos olhar aqui, por exemplo, ó, Rio Grande, Ceará. Vamos pegar o Ceará. Vou fazer uma outra análise aqui do Ceará. O Ceará está aqui em cima e nós temos a falha aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, Fortaleza, eu estou a 1.000 quilômetros. Eu estou a 1.000 quilômetros de distância. Ou seja, eu posso vir aqui no GPT novamente e pedir novamente aqui um cálculo. Ó. Agora, supondo que sejam 1.000 quilômetros de distância. Poderia calcular novamente? Vamos observar o resultado. Ó. Perdão, pessoal, eu coloquei 1 quilômetro. 1 quilômetro é muito pouco. Vou colocar aqui, ó. 1.000 quilômetros. Poderia recalcular? Olha lá, olha isso. Já caiu para em torno de 1,4 horas. Tá? Ou seja, existe também a possibilidade de um plano. Né? Então, pessoal, fiquem atentos, instale o que há de tecnologia, configurem, façam essas análises. Vocês precisam ter essas respostas. Por mais que o Marco Rigo fique lá, né, falando, fazendo as lives, na TVCH mesmo tem uma recente de quase 3 horas ou 3 horas e alguma coisa, se eu não me engano. Nada disso é importante se você não tiver um plano de ação e você estiver utilizando ali as tecnologias importantes, tá? Então, sintam-se à vontade em escrever aqui nos comentários. Algumas pessoas estão pedindo para mim fazer análise de alguma região específica. Então eu estou vendo como que eu vou fazer, tá? Sem colocar a identidade da pessoa, sem também colocar o local onde ela mora, porque eu não vou publicar o local exato ali, o nome da rua com número, né? Porque daí fica evidente quem pediu. Mas eu vou tentar trazer pelo menos mais algumas análises, porque o meu objetivo é que vocês saibam fazer análise por vocês mesmos, tá? Assim, de uma certa forma, a gente fica todo mundo na mesma página. Galera, e para finalizar, eu vou deixar uma dica muito importante. Se você tiver com o planejamento de estar em Zigurates ou em Havalon, não deixe de visitar o Centro Tecnológico, tá? O CTZ. Galera, ir lá é animal. Vocês vão ficar impressionados em conhecer. Lá vocês vão poder colocar a pedra de Discord na mão, conhecer diversos vídeos de manifestações dos seres, áudios
inclusive muita informação que o Marcos passa lá, que muitas vezes ele acaba não passando nas lives, tá? Chegando lá, uma dica importante, pede para ele colocar o áudio do contato que teve com o Rankstar. Vocês vão ficar impressionados, tá bom? Galera, é isso. Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Se possível for, peço que vocês se inscrevam no canal, deixe aí o seu like e até o próximo vídeo. Forte abraço.